Salve! Mais um Papo de Padre. Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Estamos numa série buscando, refletindo sobre o amor. Já fizemos várias questões, passamos por vários lugares, estamos à procura, aprender. Nós temos que aprender a amar. Segue aqui, nosso texto base, Amoris Laetitia, do Papa Francisco, uma exortação apostólica pós-sinodal sobre o amor na família. No capítulo 4, o Papa, embasado em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, que é aquele hino da caridade, o amor é paciente, é prestativo, não é vaidoso, e assim por diante, não é invejoso, e assim por diante. Estamos aí a cada programa entrando e mergulhando no amor. Começamos na praia, fomos para o interior, fomos para um shopping, paramos numa delegacia, fomos para a casa de um casal. Está faltando aqui uma presença de um sacerdote, além de mim, graças a Deus, para que possamos refletir e entender, aprofundar na questão do amor. E olha, a temática de hoje é muito propícia para nós sacerdotes refletirmos e ajudar a você a entender o amor. Diz aqui, o amor não guarda ressentimento. Ou em outras versões, o amor não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. E olha, falar sobre rancor, ressentimento na vida 2 e na vida humana é algo fundamental. Muitas pessoas ainda vivem o ressentimento. No casamento, então, misericórdia, muitas coisas guardam. E é sobre isso exatamente que iremos refletir. Diz aqui, vamos pegar nossa aula de grego? A frase logicetai tokakon significa que se tem em conta o mal, ou seja, está ressentido. O contrário disto é o perdão. O amor não guarda rancor. O amor perdoa. E é justamente sobre perdão que vamos refletir hoje. E hoje, nada mais, nada menos do que um grande padre conhecido pelo Brasil, pelo mundo afora, Padre Adriano Zandoná, que está conosco aqui. Vamos participar junto. Te espero! É isso aí, olha aqui. Papo com Padre Adriano. Dá uma cacoca. Papo Adriano não dá. Olha aqui o tamanho da pessoa. Um pouquinho maior, gente, um pouquinho maior. Quanto? 1,95, padre, 94, 95 por aí. 1,75. Mas o senhor é alto também, eu que saí da média, né? Bem-vindo. Obrigado, padre, Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com o senhor, né? Admiro muito o seu trabalho, a sua missão. Padre Anderson, um dos grandes sacerdotes aqui dessa arquidiocese, né? Fazendo um trabalho bonito. E obrigado por mais uma vez me acolher na sua paróquia. Padre Anderson sempre tem as portas abertas aqui pra gente, que é muito né, grande, só veio descansar, né, padre? E veio carregar pedra, né? Sim, não, mas é um prazer poder celebrar o povo. Eu gosto muito do povo do Espírito Santo, padre. E hoje eu entendi o porquê. O padre estava me dizendo, eu não sabia que ele era mineiro, né? E eu gosto muito do povo mineiro, que é um povo muito acolhedor, muito religioso, né? Gosta muito de dar comida para padre. Esse jeito mineiro de ser também, do capixaba, acho que me cativa também. Eu gosto muito de vir aqui, de rezar, né? Deixa eu contar a história do mineiro, como é que é? É verdade, gente. A primeira vez que eu comecei a conviver com os mineiros, eu não sabia que para tudo eles falam aqui, né? Aí tinha uma senhora que falava, aqui! Eu olhava, né? Onde, né? Aqui! Aí depois, numa meia hora, eu falei, não, essa mulher tá brincando comigo, né? Aí eu não olhava mais. Eu entendi que o aqui é uma interrogação, é uma interjeição, é um ponto de exclamação, é tudo, né? No vocabulário mineiro. É isso aí. Ô padre, nós estamos aqui, aproveita aqui. Vamos chegar pra cá, padre. Claro. Chega pra cá. Pode sentar ali, por favor, padre. Ótimo. Nós estamos à procura do amor. Nós estamos aqui um texto, Amoris Laetitia, do Papa Francisco. E no capítulo 4 ele trabalha sobre a questão do amor, a partir de Coríntios 13, o amor é paciente, prestativo e tal. Ele traz reflexão para a vida de um casal. Sim. Só que isso que ele colocou aqui abre-se para todo o leque, não é só a vida do casal. E agora estamos na penúltima fase do nosso amor, que trata justamente sobre o amor não guarda rancor. Sim. E que, em outras palavras, ao contrário o contrário é o perdão. Sim. Perdoar nosso povo e no ser humano é uma atitude muito difícil. Na vida 2, ainda mais. É verdade. Não é à toa que o próprio Jesus coloca o perdão na oração. Sim. Ele nos ensina a rezar orando. Sim. Como é perdoar, padre? Interessante. O senhor já deve ter feito essa experiência como sacerdote, né? Tem dias que a gente vai fazer uma homilia, uma pregação, e Deus fala com a gente através daquilo que a gente está falando, né? E aquilo fica ecoando dentro de nós. Eu me recordo que esses dias, padre,
Era um dos evangelhos que Jesus conta aquela parábola. Acho que é aquela parábola na qual ele fala que o patrão, o dono da fazenda perdoou, né, o seu empregado, depois o empregado não perdoou o amigo, etc. E eu estava dizendo, não, me tocou muito, que para a gente perdoar de verdade, a gente precisa desenvolver a habilidade de enxergar do jeito de Deus. Ou seja, você só perdoa alguém quando você consegue enxergar essa pessoa como Deus a enxerga, não é? Porque se você para somente num olhar humano, o nosso olhar humano é limitado, né? Eu vejo que é muito arriscado quando a gente se coloca na posição de juiz de alguém. Eu falava sobre isso num programa esses dias, que a gente julga alguém porque a gente vê somente uma parte, né? Deus vê o quadro todo. Então eu penso que para perdoar a gente precisa aprender a olhar do jeito de Deus, a enxergar como Deus enxerga aquela pessoa que me magoou. Eu acho que isso é uma chave bonita. Para mim me ajudou. Aquela pessoa que me fez tanto mal. Claro que perdoar, deixo bem claro, não é você reconhecer que o que a pessoa fez de errado está certo. Por exemplo, uma mãe que perdoa o assassino do seu filho. Ela não está dizendo que você estava certo em matar o meu filho. Ela está dizendo, olha, por Deus, né, estou usando uma analogia, um exemplo bem assim drástico, eu perdoo você, a pessoa que é você, não o que você fez. O que você fez não tem perdão, mas você, eu te perdoo, né, em Deus, porque é um mandamento, etc, porque eu decidi dar essa resposta diferente. Então, a pessoa só consegue fazer isso, uma mãe, por exemplo, se ela conseguir enxergar do jeito de Deus. A pessoa consegue perdoar mais facilmente quando ela começa a se perdoar. Sim. Quando eu faço a experiência, que é uma grande dificuldade muito grande, não sei, no confessionário a gente atende muito isso, pessoas que voltam N vezes falando o mesmo pecado, não é que ela repetiu, não, é a mesma questão e ela traz isso como uma culpa, um peso muito grande. Uma pessoa que com dificuldade de se perdoar, ela tem dificuldade de perdoar as pessoas. Sem dúvida, padre. E olha, mais uma vez eu volto nesse ponto. Se a pessoa, a gente precisa também desenvolver a habilidade de nos enxergar como Deus nos enxerga, né? Eu penso que muito da cura interior passa por isso. Eu tenho trabalhado muito a cura interior nos últimos anos. Eu penso que a gente só consegue se curar de dentro para fora quando a gente começa a se enxergar como Deus nos enxerga. Porque veja bem, o nosso critério, até para avaliar a gente mesmo, não é o critério de Deus, né? O critério de Deus é sempre um critério misericordioso, ele leva em conta muitos fatores que às vezes nós não levamos. E é interessante, né, padre? No confessionário, lá na Canção Nova agora, eu tenho feito a experiência de pelo menos 2 finais de semana por mês, 2, ficar no confessionário, né? E é muito recorrente isso que o senhor falou. As pessoas que de fato não conseguem se perdoar, Deus já as perdoou, mas eu percebo que cura é preciso buscar a cura interior, né? Eu preciso me enxergar como Deus me enxerga. Por mais que eu tenha a responsabilidade de padre, de mãe, de pai, para Deus eu sou aquele menino, né, que ele quer sempre pegar no colo, que ele quer sempre conduzir como um pai. A verdade é que a comunhão familiar só pode ser conservada e aperfeiçoada com um grande espírito de sacrifício. Sem dúvida, padre. Olha, eu percebo o seguinte, né? O padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova que perdoar não é um sentimento, né? Perdoar é uma decisão. Porque se você for esperar, você que nos acompanha aí, esperar ter vontade de perdoar aquela pessoa que te magoou, esperar ter vontade, às vezes a gente não tem vontade. Mas eu preciso me decidir. E eu vejo, padre, no meu ponto de vista, que o perdão é uma das realidades através da qual mais a gente pode medir o nível de conversão de um coração, sabe? Porque a pessoa que se decide a perdoar, ela está mostrando um amor a Deus muito grande, né? E muitas vezes a gente tem que perdoar pessoas que agiram mal, nos prejudicaram, né? E aí entra a fofoca, entra a inveja, que o senhor falou que já gravou, né? Entra a calúnia, tantas coisas, tanta gente prejudicada por atitudes dos outros, né? Voluntárias ou involuntárias. Mas Deus nos chama a perdoar, porque perdoar, em primeiro lugar, é decidir fazer uma faxina no próprio coração. Às vezes a gente guarda tanto entulho, né? E isso vai pesando com o tempo. Eu tive um casal de paroquianos, muito tempo atrás já, bem engajados na comunidade. Sim. E só que de repente houve da parte dele, cara, um abuso de uma filha. Nossa. Que era filha, né? Era filha somente da mulher. Sim. De repente eu paro na delegacia, né? Os dois estão houve a denúncia, ele foi levado. Uma dor tremenda. Nossa. Né? O marido engajado na comunidade, de repente ele abusa a minha filha, a enteada, e estão na cadeia, perde tudo. Você acredita, padre, que quem visita esse marido é essa mulher? Nossa. Na cadeia. Ela visita que ela fala assim, eu preciso perdoar. Não estou dizendo que eu estou aceitando o fato que ele fez. Claro.
mas eu não posso ficar guardando esse sentimento, esse ressentindo, né? Ressentir aquilo que viver. Se eu não liberar isso, e eu até costumo dizer, muitas nossas doenças hoje, no nosso povo, a raiz está na falta de perdão. É verdade, pai. A palavra ressentir, né? O prefixo re já mostra que é sentir de novo. E no caso do ressentimento, é sentir de novo algo ruim. É interessante que às vezes a gente tem a ilusão, em alguns momentos, a pretensão de achar que quando a gente não perdoa alguém, a gente está querendo punir aquela pessoa. Mas no fundo, a gente está punindo a gente mesmo. Né? Porque você está ressentindo, você está sentindo de novo aquela mágoa, aquela dor, aquela tristeza. E tem tanta gente que dorme pensando na pessoa que feriu, né? E acorda pensando naquela pessoa, naquela situação. Ou seja, a pessoa está refém, está escrava daquela situação. Esses dias eu acompanhei uma mulher também que... Depois de uns 52 anos, ela me disse assim, padre, eu entrei em depressão no último sábado. Eu disse para ela, você não entrou em depressão no último sábado, você vinha entrando em depressão há muito tempo. No último sábado estourou, né? Por quê? Porque eram situações indigestas com seu marido, ela tinha um problema de relacionamento com a mãe morreu, uma filha também difícil, que ela acabou transferindo um pouco do que ela vivia com a mãe para a própria filha. Então, ou seja, a gente vai guardando tanta coisa, se a gente não tem sabedoria para gerir as nossas emoções, sabe? É como você vai gerir uma empresa, né? Uma paróquia, no caso do padre antes que é pároco, você tem que ter sabedoria, você tem que ter destreza para exercer ali a administração. E nas nossas emoções também, a gente precisa gerir bem, porque se você vai guardando, uma hora estoura, né? Percebeu que tem pessoas que estão casadas há 40 anos, de repente a mulher surta e fala, vou embora. Por quê? Porque não resolveu, né? Não conversou. Foi guardando, e a arte da convivência também no diálogo, né? Sim. Olha, dizer, olha, não gostei disso, não foi bom isto, mas a pessoa, ela acaba guardando. Por exemplo, você tem um relacionamento com o seu caso, com o seu marido, a sua esposa, fez uma coisa errada, e aí você brigaram, no dia seguinte, voltam a conversar, Sim. sem tocar no assunto, e acham que só o fato de voltar a conversar está tranquilo. Só que não foi resolvida a questão. Verdade. A gente que é homem tem uma dificuldade maior de falar do que a gente sente, né? Esses dias uma esposa me dizia assim, padre, meu marido não fala o que ele sente. Eu falei, não é que ele não fala, ele não sabe. Porque é a mulher, né, que se conecta com as emoções com facilidade. Nós somos estrangeiros no território da emoção, os homens, né? Então, às vezes, a gente não fala. A gente faz as esposas sofrerem, né, os casados, a namorada, a noiva, e também acaba guardando, gerando um sofrimento emocional ali por essa inabilidade. Padre, eu me recordo no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo do 15 a 20, Jesus fala uma das coisas que eu acho que precisa ser uma regra para nós vivermos bem os nossos relacionamentos. Ele disse, olha, se alguém feriu você, pecou contra você, procura essa pessoa e diga para ela o que não tá legal. Se ela não te ouvir, for algo sério, chama uma outra pessoa para ter uma testemunha. Se aí ela não ouvir, chame a igreja, ou seja, chama a autoridade, chama a patriarca da família, o patriarca, aliás, a matriarca, etc. Me chamou tanta atenção porque uma das coisas que... Isso é um dado, né? Eu vi até uma pesquisa esses dias, eu tenho um amigo que é americano, mas que é ligado também à Canção Nova, que ele me disse o seguinte, eu perguntei para ele assim, o que você acha mais diferente das culturas americana e brasileira? E aqui eu não estou diminuindo uma cultura e nem engrandecendo a outra, estou fazendo um paralelo, que ele me disse. Ele falou assim, eu acho tão engraçado, porque, por exemplo, às vezes a gente chama assim uma pessoa para ir em casa, eu sei que ela não vai, ela sabe que ela não vai, mas ela fala, eu vou ver, não quero ir, eu vou sim. Porque ele dizia que a gente tem dificuldade de dizer não, né? Dificuldade de dizer sim. A gente quer agradar muitas pessoas, é um pouco da nossa cultura. Claro, a gente é acolhedor, a gente tem essa simpatia brasileira, a gente não fala, a gente quer estar bem com todo mundo. Desculpa o termo, padre, mas é a maldição do politicamente correto, né? Tudo tem que estar politicamente correto, tudo tem que estar legal. Mas como é que está por dentro? Como estão as pessoas? Como está o seu casamento? Às vezes o teu casamento está sendo um casamento de fachada, né? Você fingindo que gosta do seu marido fingindo que gosta de você, né? E geralmente fica mandando sinal. A mulher tem muito isso, né? Sim. Não fala, mas fica mandando sinal. Hoje eu não vou fazer isso para ver se ele percebe. Sim. E não vai perceber. E não vai perceber. Tem que falar, tem que falar. Olha, nós homens, eu peço desculpa, mulheres, perdão, mas nós somos limitados em algumas coisas, tá? Eu digo porque, padre, eu fui criado com muitas mulheres, muitas. A família Zandoná e a família Giroto também, lá do Paraná, e também a família da minha mãe, que é o sobrenome, de muitas mulheres, sobretudo a família do meu pai. Então eu tive que aprender a lidar, ou aprendi ou morria também, né? Eu sou caçula de 2 irmãs, acho que devo ter umas 13 primas, mulheres. Minha prima casou, teve 2 meninas, minha irmã casou, teve 2 meninas, o gênero feminino lá é forte. Mas enfim, às vezes a mulher quer que o homem se manque, a gente não se manca, a mulher nos perdoe, mas fale, converse. Claro, espere a hora certa,
para falar. Busca em Deus sabedoria, né, padre? Que não é chegar também soltando o cachorro, né? Os cachorros, aliás, é preciso buscar sabedoria, buscar o jeito certo de falar. Mas o diálogo, o Papa falou muito na Amoris Laetitia da importância do diálogo, que é uma ferramenta, né? Só quem dialoga, o Papa disse aqui na Amoris Laetitia, pode construir ponte. Quem não dialoga só constrói muro. Eu tenho uma história de vida, o senhor conhece meu testemunho, muito difícil, assim, dura. Eu entrei nas drogas muito novo, antes de conhecer a Deus, e eu não tinha noção, mas por essa vida muito ardilosa, né, muito atroz, eu levei muitos jovens para a droga naquela época. Não é que eu levei, eles quiseram, mas eu fui o primeiro a oferecer, a estar com os vizinhos meus, e alguns deles até que morreram depois. Claro, eu não conhecia Deus, eu era um menino, eu comecei a usar droga com 11 anos, mas eu percebo que eu me culpava muito, inconscientemente. Padre, até o meu segundo ano de teologia, terceiro ano de teologia quase, eu trazia um peso em cima de mim, sobre mim, sabe, emocionalmente, espiritualmente falando, porque eu não conseguia administrar tudo aquilo, né? E eu fui muito precoce. Quando era a época de eu ser criança, com 11 para 12 anos, eu já estava sendo homem, né? Vivendo a droga, vivendo namoros muito avançados para a época, eu era muito alto, só era um homem, aliás, um menino no corpo de homem, né? Então, eu confesso que eu tinha muita dificuldade de lidar comigo. É como se eu não me visse como alguém merecedor de coisas boas. E eu me auto-sabotasse por isso. Porque foi muito triste, eu levei, olha, dos meus amigos que cresceram comigo, dá para contar os que estão vivos, assim. Então foi muito triste. O Papa João Paulo II disse uma coisa que eu achei muito fantástica, que somente a partir do encontro com Cristo, o homem, o ser humano, descobre, aliás, a partir do encontro com o rosto de Cristo, o ser humano descobre o seu próprio rosto. Ou seja, a gente é tão pobre, tão miserável, que a gente precisa de Deus até para se conhecer, né? Para saber, porque eu não sabia. E eu me sabotava demais. Mas era porque, no fundo, é como se eu mesmo tivesse dedos apontados para mim. Você não é uma pessoa boa. Você não merece ter coisas boas. Você fez muito mal. Então foram muitos anos. Eu vejo que, por interior, né, eu escrevi até um livro, padre, que se chama Conquistando a Liberdade Interior. Um dos livros que eu mais gosto, que é um fruto um pouco dessa minha experiência, né? De se tornar gente. Eu percebo que se tornar gente, amadurecer, é um processo artesanal, né? Trabalhar a própria alma. E é uma necessidade, porque olha, veja bem, envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Tem muita gente que é velho, mas não é maduro. Tem muita gente que não é tão velho e que amadurece, né? Mas foi difícil, nossa. Eu passei por uma situação no passado também um pouco mais complicada na minha vida pessoal. Sim. E aí que eu tinha que me perdoar. Sim. O que eu estava vivendo naquele momento era fruto das minhas escolhas, das minhas decisões. Sim. Ia correr. E eu corria. E fazia quase como um mantra pra mim. Eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Porque a cena vem na sua cabeça e aí aqui você pode, ou você fica alimentando aquele sentimento, Sim. fica ali ruminando aquele sentimento, ressentindo aquilo, ou você toma a decisão pra frente. E aí a questão de você se perdoar pelos erros que você faz é fundamental. E quando você consegue se perdoar, viver essa experiência do perdão, você mais facilmente você vai entender o outro. É verdade, padre. Eu consegui. Depois que eu virei essa chave dentro de mim, foi um processo, como eu falei pro senhor. Eu não tinha consciência. Mas, nossa, os meus relacionamentos mudaram muito, sabe? Eu consegui me tornar muito mais misericordioso. Porque se você não exerce a misericórdia com você, né, como é que você vai entender o outro? E é interessante. Às vezes a gente fala demais dos outros também, né? Porque a gente está projetando nos outros algo que não está resolvido dentro da gente, né? Como uma mágoa, uma situação, uma frustração. Tem aquele ditado, né, que diz assim, que quando Pedro fala de João, você entende mais sobre Pedro do que de João, né? Porque Pedro está falando um pouco dele naquilo que ele reclama, naquilo que ele critica. Então eu vejo que é um caminho. Padre, olha, eu vou ser sincero, desde quando eu fui ordenado padre, eu percebo que o senhor também trilha esse caminho, eu pedi a Deus a graça, tipo assim, que eu não queria ser só um padre por fora, né? Usar paramentos bonitos, né? O padre antes tem paramentos lindos, lá pena que não serve para mim quase, né? Não um padre que usa paramentos bonitos, que fala bonito, mas um padre por dentro, ou seja, alguém que se deixa tocar pela graça de Deus. E isso gera um amadurecimento, né? Vai gerando um amadurecimento. Eu acho que o sofrimento, ele é um elemento essencial, agregador de maturidade pra gente, né? A gente tem que saber passar pelos sofrimentos, mas é bonito buscar essa transformação, essa vontade mesmo de querer viver, de querer deixar Deus tocar a gente, sabe? Isso é muito bom, né? O senhor já passou por experiência ter que negar ou adiar
absolvição por causa de perdão? Horrível isso. Eu já passei. Horrível. Eu já. Horrível. Nossa. Mas é claro, a gente sabe, né? O senhor como sacerdote sabe também, que a gente é servo da igreja, é servo de Deus através da igreja. Então a gente não pode passar por cima, né? Não é negar por negar, né? É uma atitude caritativa até mesmo claro, de explicar, curar, né? Educar a pessoa ali para ela entender, né? Mas nossa, é horrível. Eu já vi. Nós, sacerdotes, para confessar, nós não estamos como juízes ali para condenar ninguém. Mas a gente absolve em nome de Deus e pela igreja quando realmente a gente percebe o quê? Que há o arrependimento. Claro. Precisa ter o arrependimento. Um dia chegou para mim uma pessoa dizendo, padre, vem confessar, falou os pecados dela, e ela disse, olha, mas tem uma irmã, não lembro agora qual sexo que seja, que eu não perdoo, padre. Eu não perdoo. Não tem condições. Aí eu ouvi e tal, eu falei, olha, então... O que aconteceu comigo? Então, pessoal, vou fazer o seguinte, então eu vou ter que não te perdoar. Sim. Mas como, padre? Não, filho, quem reza o Pai Nosso? Perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ela saiu frustrada, falou assim, olha, aí você, eu não consigo, não vou conseguir rezar, não vou conseguir perdoar. Falei, pede a Deus para te ajudar a perdoar. Aconteceu o quê? Aí depois ela voltou, 3 meses depois, saiu da minha sala chorando. 3 meses depois ela retorna. Padre, quando eu saí daqui, saí xingando o senhor de tudo quanto é nome. E aí eu fui pedir a Deus para me ajudasse. Sim. E de repente o meu telefone de casa toca. Ela falando. Só que a pessoa, quando ela fala alô, desligava. Alô, desligava. E ela instalou a Bina, né? Aquele tempo mais vazado que tinha, só da Bina, né? Pra poder pegar o número. Sim. E aí quando ligou de novo, pegou o número, que era de outro estado. E ela pegou, então ligou para esse telefone. Quem estava querendo falar com ela era a irmã. Que também, coincidentemente, estava querendo se reconciliar. E as duas se falaram e tudo, e aí ela voltou no confessionário dizendo, padre, então agora realmente, eu agora estou por receber o perdão de Deus. Às vezes a gente tem que, de fato, dizer para as pessoas, como o padre dizia, citando Mateus 18 aqui que eu falei, dizer para as pessoas o que a gente precisa dizer, né? Talvez você tenha um amigo, uma amiga, um irmão, que você precisa dizer para ele, por caridade. Ele pode até brigar com você na hora, mas é uma palavra que vai ser amarga, como disse o profeta Ezequiel, amarga como fel na boca, mas doce como mel no estômago, né? Vai gerar uma mudança na pessoa. Muito bom poder vir aqui perceber o seu trabalho como padre diocesano, né, fazendo um trabalho tão agregador aqui e também em outros lugares, né, no Brasil aí com o movimento das mães. Um abraço às mães que oram pelos filhos. Sou fã desse movimento, viu, padre? Sou fã mesmo. Eu sempre digo a minha história, né, que eu sou o milagre através da minha mãe, da oração da minha mãe. Então faço questão de agradecer as mulheres, as mães, e também o senhor que acompanha esse grupo, né, como pai, como diretor espiritual. Alguém já feriu o seu coração? O que você faz para perdoar alguém? E não existe, veja bem, salvação sem perdão, não existe felicidade sem perdão, e não existe casamento feliz, família feliz, sacerdócio feliz sem perdão. Porque, olha, as pessoas são falhas. Elas vão nos magoar, nós vamos magoar num momento ou outro. Nós padres, então. Nós padres, né? Às vezes a gente não deu oi, não falou oi. Nossa. A Sâmia diz que ela faz terapia. Que bom, Sâmia. Não está resolvendo, filha, não está resolvendo. Eu tenho pedido a Deus para limpar meu coração. A Maiara. O perdão é uma graça, é um dom de Deus, né? Eu vejo que existem casos nos quais nós não seremos capazes de perdoar por nós mesmos. Existem casos nos quais o perdão será maior que a nossa capacidade. O perdão é decisão, não é sentimento, né? Às vezes nós vamos ter que nos decidir. Olha só que legal. Tão difícil, meu Deus, perdoar, mas é possível. Rezar demais e pedir discernimento. Alice Cunha aqui, né? Eu não guardo rancor, a Paty. Graças a Deus, ele curou meu coração. Eu penso também, padre, que a gente tem que tentar desenvolver a virtude da resiliência, né? Às vezes nós somos muito de vidro. Ai, no fundo, isso é um pouco de orgulho e vaidade. Ai, fulano falou isso de mim. Ué, você está passível de viver isso, porque você convive com pessoas falhas, você tem defeitos. Então, sabe, a gente precisa ser mais resiliente e descomplicar um pouco, simplificar. Falou, mas acabou, passou, vamos para frente. Lembrando que perdoar não se esquece. Não é eu posso talvez não esquecer, mas eu sei que eu perdoei quando eu lembro, eu digo assim, não sangra por dentro. Sim. Você vai olhar e vai ver aquela cicatriz, talvez para sempre. Mas quando você perdoa, você vê a cicatriz está ali, mas a dor não está mais. Difícil pergunta, sempre fica uma feridinha. Preciso de tempo. A Fátima Severino. O que você faz para Severino? O que você faz para poder perdoar? Porque é a dona da casa. Se nós falarmos o nome dele errado, não vai ter café da tarde. Por isso que eu tô corrigindo. Nós estamos aqui, ó. Por isso que eu tô corrigindo. Tá vendo? Se fosse outra pessoa, eu não corrigiria.
Obrigado, gente, pela sua participação, tá? A qualquer hora, nosso Papo de Padre, e você também, a qualquer momento, você pode entrar. Onde você estiver, estamos gravando, mas você participa ao vivo, tá bom? Padre, muito obrigado pela sua presença. Prazer, Tá Padre. Prazer, obrigado pela acolhida sempre na paróquia, no programa. Prazer estar com esse povo querido também falando sobre perdão, um tema tão importante. Para poder amar, não podemos guardar ressentimento. Que Deus derrame a vossa graça e a vossa bênção sobre a sua vida e que te ajude a perdoar. Que Deus te abençoe, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.